Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 89 da biografia de São Bernardino de Sena, escrita por Paul Theroux d'Anjou. Durante os 4 anos seguintes, de 1427 a 1431, Bernardino continuou sua vida errante na Toscana, Lombardia, Romanha, Marca de Ancona, evangelizando os campos e as cidades, acudindo de preferência aos lugares que mais haviam sofrido com a guerra, a fome, a peste, ou aqueles em que estava o cristianismo mais enfraquecido. Seria difícil relatar com precisão a ordem cronológica dessas prédicas e pouco interesse ofereceria. Os velhos biógrafos pouca importância ligavam às questões de data. Limitavam-se a registrar o bem cumprido por nosso santo e como sabia atrair e comover até aqueles, abre aspas, que eram, no tocante às coisas de religião e de devoção, duros como pedra. Aqui tem uma nota que diz: ver quanto ao efeito produzido pelos sermões pronunciados em Forli, de 29 de março a 2 de julho de 1431, a crônica contemporânea escrita por um habitante da cidade. Aqui ele cita a obra que está essa descrição, Miscelânea Franciscana. Ora, dirigia-se ele a populações que ainda não visitara. Ora, tornava àquela cuja conversão principiara em anos anteriores. Algumas lhe mereciam particular afeição. Assim, os milaneses, que em 1417 haviam tido as primícias de seu apostolado e que desde então se haviam mostrado mais que todos os outros ávidos por ouvi-lo. Aqui tem uma nota em latim uma frase do Marfeus Védios e uma frase também do Bernabeus a respeito desse impacto, né? Que diz o seguinte: a de Marfeus Védios diz assim: ele revisitava Milão com frequência, cuja memória nunca poderia ser apagada de sua mente. E a outra: o povo de Milão o ouviu com tanta avidez como a nenhum outro. Filippo Maria Visconti, a despeito de seus vícios e de sua irreligião, congratulava-se de que seu povo beneficiasse de uma santa prédica. Da mesma forma que, sem ser letrado, julgava honrado e hábil agasalhar em sua corte o humanista Filélfio. Não deixava, entretanto, a arrogância do déspota de chocar-se às vezes com a liberdade do apóstolo. Em uma de suas estadias, Bernardino julgou dever rebelar-se no púlpito e na própria presença do duque contra a pretensão deste de exigir, para seus decretos, honras quase divinas. Incita o povo a precaver-se contra essa espécie de idolatria, o exorta a não conceder aos homens, cuja grandeza é sempre vã, o culto unicamente devido a Deus.
Irritadíssimo, Filippo Maria ameaça Bernardino de arrancá-lo do púlpito e de lhe infligir cruéis suplícios, se de futuro não se abstiver de semelhantes discursos. O santo zomba dessas ameaças, que no sermão seguinte conta ao povo e suplica seus ouvintes de não o defenderem, declarando-se pronto a sofrer martírio em prol da verdade. Em seguida, prosseguindo na mesma tese, censura novamente o uso sacrílego que tentam introduzir. E tem uma nota que diz o seguinte: essa independência e essa firmeza não eram raras nos pregadores desse tempo. Irmão Maillard, na França, tendo desagradado pela liberdade de sua palavra a Luís XI, este ameaçou de o mandar jogar no rio, costurado dentro de um saco. O monge respondeu ao mensageiro do rei, aludindo à recente criação dos Correios. Abre aspas. Vai dizer a teu senhor que chegarei mais depressa ao céu por água do que ele com seus cavalos de correio. Fecha aspas. Amedrontado por essa firmeza, o duque receia empregar a força, substituindo-lhe, porém, a astúcia. A conselho de um cortesão, manda ao monge uma grande quantidade de dinheiro, convidando-o a empregá-la à sua vontade e de acordo com suas necessidades. Pretendia assim denunciá-lo ao povo, se aceitasse, como um homem que, sem praticá-la, pregava a pobreza. O santo recusa a nova embaixada, pedindo que aceitasse para o uso de seus irmãos e para construir um mosteiro. Não lucra essa segunda tentativa maior êxito que a primeira. Abre aspas. Que quereis, então, exclamam os mensageiros, que façamos dessa quantia? Temos ordem de não voltar com ela. Se assim for, responde Bernardino, acompanhai-me. Dirige-se, então, para a prisão onde se detinham aqueles que não pagavam suas dívidas. Paga o que era devido pelos detentos e devolve-os à liberdade. Ficam somente 2, por não chegar à quantia para libertá-los. Não deveis vos desanimar, disse o santo, ouvindo-lhes comovidas lamentações. Vou tratar de livrar-vos, e se não conseguir, ficarei preso em vosso lugar. Fecha aspas. Apenas sabe o povo o que acaba de se dar, abre uma subscrição e angaria a quantia necessária. Entretanto, o duque, não vendo seu ouro de volta, já exultava e dizia aos cortesãos, abre aspas, o frade, na palavra, despreza o dinheiro, porém, na realidade, age diferentemente, fecha aspas. Na volta, porém, de seus enviados, é obrigado a confessar que se enganara, e rejeitando todas as suspeitas e todos os rancores, louva altamente o arauto de Deus. Se Bernardino, quando era preciso, sabia usar de firmeza para com os príncipes, não era seu costume, entretanto, assumir para com eles atitude de tribuno, tão comum aos pregadores da Idade Média. Quando julgava necessário, o que aconteceu-lhe várias vezes, ensinar aos dirigentes os seus deveres, dizia singelamente toda a verdade, sem receio de agradar ou desagradar. Confiando apenas no seu papel de moralista cristão, estranho absolutamente à política e acima dos partidos. Aqui tem uma nota dizendo o seguinte: Bernardino afirmava que os religiosos deviam manter-se afastados das funções civis. Em um sermão pronunciado em Sena, em 1427, levantava-se contra o costume estabelecido nessa cidade de confiar a um religioso camaldulense o ofício de administrador da comuna. Aqui cita então a obra em que tem essa informação. Mafeus Végios, voltando ao texto, Mafeus Végios
Diz que ele falava sempre com cautela dos grandes e dos detentores do poder. Recearia estimular, por outra linguagem, as dissensões, quando em toda parte aplicava-se em reprimi-las, e não queria, por uma vantagem qualquer, arriscar-se a causar escândalo. Abre aspas. Conduta tanto mais digna de louvores, acrescenta Vergios, que é muito rara entre os pregadores, por ser muito difícil para quem fala em muitos assuntos, diante de muita gente, guardar sempre a justa medida. É mais uma característica, né, do nosso santo, a prudência, né? A mesma reserva, então não menos rara, verifica-se para com as autoridades religiosas. E, no entanto, no estado em que se encontrava a igreja ao sair do grande cisma, não teria faltado assunto para a crítica ou a censura. Bernardino abstém-se. Opinava que, em semelhante matéria, a falta de discrição podia causar grande mal. Abre aspas. Que um pregador, dizia, combata as mais enormes desordens, que fulmine os culpados. Se introduzir em seu discurso qualquer coisa contra o clero, logo tudo o que dissera, de mais grave contra os celerados pecadores, desaparece. Ninguém se lembra, então, do que fora dito contra os sacerdotes, e corre isso, de boca em boca, como uma fábula que nunca mais esquecerão. E, coisa mais estranha ainda, se o povo sofrer no sermão do cansaço, do aborrecimento, do frio ou do calor, e o pregador proferir ou anunciar uma palavrinha que seja contra os prelados e os religiosos, imediatamente os dorminhocos acordam. Os aborrecidos alegram-se. Para aqueles que sentiam calor, o ambiente torna-se fresco orvalho. A quem o frio incomodava, a primavera ou o verão sucederam ao inverno e esquecem até a fome e a sede. Pior ainda, os mais criminosos pecadores tornam-se, a seus olhos, justos e santos, comparados ao clero. Fecha aspas. Isso aqui é muito importante, né? Entre os pregadores contemporâneos, é fácil achar alguns que, pelo contraste de sua própria intemperança, fazem ainda mais sobressair a prudência de Bernardino. Assim, um tal Tomás Couet, religioso carmelita, cujos sermões, muito longos, segundo diz um cronista desse tempo, pronunciados diante de auditório de 16 a 20 mil pessoas, eram afamados em 1428 em Flandres, no Artois e no Amiens. Combatia, abre aspas, por especialidade, fecha aspas, os, abre aspas, vícios e pecados da nobreza e gente da igreja, fecha aspas. Não satisfeito em denunciar, como tantos outros, os excessos do luxo e particularmente a extravagância dos penteados femininos, ele excitava as crianças contra as belas damas e mandava que gritassem atrás delas: "Au Enim!", penteado aparatoso e alto das mulheres dessa época. É a expressão, né? O que provocava violentos distúrbios. Desta forma, tornou-se muito amado do povo miúdo. Multidões imensas, a que se juntavam notáveis entusiastas ou amedrontados, iam a seu encontro. Arrancavam, como relíquias, pelos de seu jumento e faziam-lhe, abre aspas, reverência e honra como se teria podido fazer a um dos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. Mas esse grande triunfo, este reino, palavra entre aspas, palavra empregada na crônica, devia acabar mal.
Poucos anos depois, em 1432, Goethe, tendo ido continuar na Itália suas declamações contra o clero e misturando-lhes insinuações desairosas sobre a excomunhão, foi, segundo se afirma, processado em Roma e queimado como herege. Aqui ele cita a obra em que essa informação está, né? A paz é sempre a principal preocupação de Bernardino. Em toda parte, onde a vê perigando, ele acode. Em 1431, pregava ele na Marca de Ancona, quando lhe chegou a notícia de que os senenses, unindo suas armas às do Duque de Milão, pretendiam atacar Florença e ameaçar os estados da igreja. Interrompe sua prédica e corre à cena. Abre aspas. Sua muito doce pátria que tanto amou durante toda a sua vida. Fecha aspas, diz seu velho biógrafo. Conferencia com os magistrados, fala ao povo, a todos mostra os perigos e a injustiça de sua decisão, e tanto faz por seus sermões e pela autoridade de sua santidade, que leva seus patrícios a renunciar à aliança com os Visconti e a desistir da guerra. Isso terminado, volta à Marca e reata sua prédica interrompida. Nos povos que testemunhavam esta vida, a admiração e a veneração por Bernardino ia crescendo. Novos milagres pareciam, aliás, uma confirmação dada pelo próprio Senhor à santidade do religioso. O bispado de Ferrara, talvez também o de Urbina, lhe foram oferecidos. Recusou-os, como outrora o de Sena. Quanto maior glória adquiria, tanto mais sua palavra, seus modos, seu andar e até o inclinar de sua cabeça indicavam que, longe de se atribuir a menor superioridade, estimava-se inferior aos demais. Isso tudo, porém, sem a menor sombra de afetação. Antes, com a amável e cortês simplicidade que o distinguia. Viam-no submeter-se às decisões dos noviços e pedir conselhos a inferiores. Frei Vicente, que o acompanhava geralmente, recebera a ordem de nunca o felicitar por suas prédicas, e, ao contrário, de notar tudo o que lhe parecia digno de censura. A um religioso de sua ordem, que lhe perguntava, no meio mais fácil de cumprir bem os deveres de seu estado, respondeu nestes termos, abre aspas, embaixo, fecha aspas. E ao mesmo tempo inclinava profundamente o corpo para a terra, querendo significar pela palavra e pelo gesto que tudo reside no rebaixamento voluntário. Parecia que Deus em pessoa cuidava de entreter e exercer a humildade de seu servo. Em 1431, no momento em que a fama de Bernardino parecia totalmente assentada, rebenta uma nova crise que a faz novamente perigar. Pela segunda vez era acusado de práticas heréticas. Vamos aqui adentrar a parte 3 do capítulo. Talvez não terminar, mas vamos ver aqui. A bem dizer, os adversários de Bernardino, posto que desacreditados perante Martinho V, nunca se tinham completamente desarmado. Pregando em cena, alguns meses após o julgamento do Papa, nosso santo queixara-se em seus sermões, que continuavam, do alto do púlpito, a atacar sua doutrina sob o nome de Jesus. Repelia
sombraceiramente esses ataques e, como autoridade que sabia apoiada pela Santa Sé, mantinha solenemente seu ensino. Abre aspas. Sei, dizia, que vos preguei a verdade sobre este nome divino. Comparava, fecha aspas, né? Comparava seus caluniadores, entre aspas, àqueles que, abre aspas, gravam os troncos da pereira com os espinhos para impedir que as crianças subam a elas. Assim cercam de espinhos o pé da árvore do bem, para impedir que se lhe experimentem os frutos. Fecha aspas. A seu ver, esses invejosos, estes semeadores de erro, todas essas expressões entre aspas, eram mais numerosos em sua própria pátria que em qualquer outra parte. Abre aspas. E depois, exclamava, contradizer em Perugia, em Roma e Alhures a doutrina que vos prego, e vereis o que vos responderão. Nada dizem quando estou presente, acrescentava, mas quando vir as costas, como falam contra mim. Fecha aspas. Por isso não se cansava de convidar aqueles que o quisessem contradizer a fazê-lo logo, em sua presença, em vez de atacá-lo traiçoeiramente por trás. Quanto a si mesmo, o que dissera, considerava como honra tê-lo dito, altamente, claramente, na praça pública. Intimava seus ouvintes a não darem ouvido aos pregadores, que viriam depois dele combatê-lo, comprometendo-se, caso soubesse de qualquer coisa nesse gênero, a deixar imediatamente tudo para vir defender-se. Efetivamente, declarava consentir que falassem mal de sua pessoa, porém não de sua doutrina sob o nome de Jesus, pois a afronta era feita ao próprio Jesus. Por isso, não podia ser paciente, como não poderia suportar que se insultasse a hóstia consagrada, enquanto a segurava em suas mãos durante a missa. Ute parturiens clamabo, dizia, quero gritar como uma mulher em parto, e assim tenho gritado. Fecha aspas. Aqui tem uma nota grande dizendo assim. Primeiro dá a referência a essas frases dos sermões, né? Le predici vulgari. E depois diz, nestes sermões de cena, Bernardino teve que pôr seus ouvintes em guarda contra aqueles que, por estranha desconfiança para com o nome de Jesus, queriam que sempre se lhe ajuntasse o de Cristo e que, nesse sentido, corrigiam a Ave Maria e várias passagens do Evangelho. Eram, sem dúvida, os mesmos que fingiam crer que Bernardino e seus partidários suprimiam o nome de Cristo para conservar unicamente o de Jesus. Contradiziam a Ave Maria, porque a Ave Maria é Jesus, né? Que fala-se em Jesus, né? Na Ave Maria. Acha-se sinal dessa pretensão do opor um a outro os nomes do Salvador, uma carta do célebre humanista Pódio a um outro erudito, Francesco Bárbaro. Envolvendo-se nessa querela de todo teológica, este cético epicuriano não obedecia provavelmente senão a sua antipatia contra os monges. Pódio, em sua carta, felicitava Bárbaro, que aliás era muito melhor católico do que ele, por ter se decidido a juntar o nome de Cristo ao de Jesus. Abre aspas. Regozijo-me, dizia, de que te tornaste enfim cristão, abandonando esse jesuitismo, relicta illa jesuitate, que escrevias no alto de tuas cartas. Assim te afastaste da imprudência daqueles
que, aferrando-se unicamente ao nome de Jesus, formaram uma nova seita de hereges e procuram, engrandecendo este nome, fazer-se uma reputação junto ao povo, da plebe ignorante, de que solicitam donativos. Fecha aspas, essa é a carta do pódio ao seu amigo Francisco Bárbaro, o Bárbaro, né? Então, jesuitismo, né? Tais palavras fizeram calar os adversários. Voltando ao texto, né? Tais palavras de Bernardino fizeram calar os adversários. Aliás, estes, enquanto vivia Martinho V, não podiam atrever-se a esperar que ele reconsiderasse o solene julgamento que dera em 1427. Em 1431, faleceu Martinho V e foi substituído por Eugênio IV. No novo pontífice, monge austero e piedoso, nada fazia prever disposições menos favoráveis a Bernardino. Pois, quando o cardeal, testemunhara-lhe afeto e estima. Mas logo depois de entronizado, achou-se presa das mais graves dificuldades, perturbações e considerações dos romanos que obrigaram logo a fugir de Roma. Inimizade do poderoso e pérfido Filipe Maria Visconti. Enfim, e sobretudo, reunião do Concílio de Basileia, que logo deixa entrever as pretensões usurpadoras contra as quais o pontífice terá de combater durante todo o seu reinado. Os inimigos de Bernardino afagariam talvez a esperança de que um papa tão preocupado por lutas semelhantes seria mais fácil de surpreender? O certo é que, pouco tempo depois de sua ascensão, levantaram-se a cabeça e renovaram seus ataques. Então vou parar por aqui. Nós já entendemos o que está acontecendo, né? A situação aqui que prepara, né, os ataques a Bernardino. Sabemos que os inimigos de Bernardino existiam, né, e ainda estavam tramando contra ele, né? E agora Eugênio IV vai lidar com a situação e veremos na próxima leitura, né? Então, aqui tem duas coisas que eu queria comentar. A primeira delas é quando Bernardino, quando o autor comenta, né, a posição de Bernardino sobre nos seus sermões e na sua vida, né, sobre os políticos e sobre o clero, né? Então, Bernardino tinha uma missão muito importante de vida e que ele levava muito a sério, né? E que ele não queria, né, que essa missão fosse prejudicada pelo envolvimento dele com políticos, ou melhor, com críticas a políticos e com críticas ao clero. Imagina que na época, né, grandes comoções havia por onde ele passava, né? Tanto com relação aos políticos, né, que agora a gente tem que imaginar, né, que cada cidade que ele ia era um principado, né, era como se fosse um país, né, com os seus políticos, toda aquela agitação política, né, os adversários dos políticos, etc, etc, etc. Então ele não queria prejudicar a sua liberdade de ir e vir entre aquelas cidades, países, né?
com essas questões menores de política. Né? Notem que ele era bastante duro com qualquer político, com qualquer nobre, que se metesse nas questões religiosas, como a gente viu aqui com o próprio Visconti, né? Todo-poderoso e cruel Visconti. Mas, no que diz respeito à administração, ele pouco se lixava. Né? Então, e quando as suas prédicas tinha efeito político e social, elas tinham por obra dos políticos, que o escutavam e que davam valor às suas palavras. Né? Então, aqueles éditos, aquelas reuniões do Conselho Municipal para proclamar certas coisas em relação à moral, às atitudes, etc., etc. Isso acontecia, mas sem que ele interferisse no processo político. Né? Então, isso é uma coisa importante digamos assim, no perfil do pregador. Né? E a outra coisa importante era em relação ao clero. Né? Imagina que nós estamos aqui num momento logo após o cisma. Né? A gente sabe, pela história, que que a peste e o cisma levou o clero a uma situação lamentável. Né? Lamentável. De comportamento, enfim, do mais baixo capelão até o mais alto cardeal. Né? Então, mas ele também dizia que isso não era coisa para se comentar. Né? E o autor mostra que fazer esse tipo de comentário dava clique, dava fama. E ele cita um dos pregadores que fazia isso, metia o pau no clero. Né? Isso dava fama, mas mesmo assim, Bernardino, por causa da sua missão elevada, né? Por causa de sua santidade, por causa de sua prudência, ele nunca se enveredou por esse caminho. Né? Ele estava preocupado, curiosamente, né? E santamente, com os fiéis. Ele estava procurando reformar a moral dos fiéis. Né? E certamente ele pensava que alguém, ou um papa, ou outras pessoas iam se preocupar, né, com o clero. Não era a ação dele, não era a função dele, a vocação dele, né, a reforma do clero. E que infelizmente não foi reformada e, enfim, e pouco mais de uns 80 anos depois, né, estourou lá a revolta daquele maluco, daquele Lutero. Né? Mas então, essas duas características de São Bernardino é muito importante para a gente entender a estabilidade e a coerência, a justeza, né, da sua pregação. Tá certo? Sua pregação não era para reforma política, a sua pregação não era para a reforma da igreja, sua pregação era para a reforma moral dos fiéis católicos. Então, eu queria agora ouvir, se houver, as observações dos ouvintes aí. Márcio mandou aqui. Clero herético e pecador. Igual, culpa é deles. Sou santo, não preciso mudar. Deleite em ver os pecados dos outros e ignorar os próprios. Um interesse muito comum entre os escolásticos de cada ria de igreja.
ler o Fratres in Uno para comentar as últimas heresias e sacrilégios do clero, até hostilizando virtual ou pessoalmente, enquanto ignoram o estado das próprias vidas. Fratres in Uno já é antigo, né? Agora são os vídeos, né? São Bernardino era humilde, amável, respeitoso e gostava de conselhos. Que bom exemplo! Os inimigos de São Bernardino eram movidos pelo diabo tanto quanto os maus exemplos da igreja, leigos, religiosos ou clero. Nós não devemos desanimar por causa deles. Santo Agostinho escreveu que o próprio diabo gosta de chamar a atenção para tais elementos negativos, para afetar as pessoas da igreja. Precisamos amar a igreja pelo que tem de bom, apesar dos filhos de Judas. Pelo menos os papas da época tinham coragem para combater os erros que sempre pipocavam à torta e direito. As críticas a políticos e ao clero criam inimizades. É melhor ensinar o que for certo. Eles perceberão o que estiver errado e, se tiverem boa vontade, melhorarão e praticarão o ensinado. É o aconselhamento da igreja. Por isso é que os bispos do xadrez, apesar de começarem a partir do lado dos reis, só se movimentam em diagonal ou de modo indireto como conselheiros, não diretamente na administração como as torres, vassalos e senhores feudais, ou os próprios reis. Reformando os fiéis, o resto se conserta. Mas sempre me alegro com as fogueiras das vaidades. É verdade, é verdade. Você faz uma metáfora aí com o xadrez, né? Não, é verdade. Assim, em toda crise da igreja, né? Em toda crise da igreja, o mais difícil, o grande desafio, né, é manter a fé dos fiéis, né? Porque a tendência é você o rebanho se dispersar, né? Quando os pastores estão lá nas suas orgias, né? As ovelhas se dispersam. E o mais difícil é mantê-las juntas, né? Então, enfim, qualquer crise da igreja, na magnitude desta da época do Bernardino e na magnitude desta que vivemos, só será resolvida pela hierarquia da igreja, pelo Papa. Não adianta, né? Não adianta fiéis, por mais eruditos que sejam, né, tentarem resolver essa crise, porque não conseguirão, né? Só a igreja mesma, a igreja docente, né, é que vai resolver. A igreja discente não vai resolver essa crise, né? A gente tem um papel grande, né, de leigos, de manter a fé, a nossa fé, né? De praticar as virtudes, né? De guardar, né, a moral da igreja nas nossas vidas, e com exemplos, talvez, quem sabe, se Deus quiser, influenciar as pessoas, né? Mais nada além disso. Professor, um grande problema é que a hierarquia da igreja hoje quer transferir o poder, né, a autoridade, para os leigos. Estão destruindo a figura do papado, né? Destruindo a figura desse clero mais alto, né? A crise hoje é muito diferente das outras crises, né? Mas é verdade, assim, a estrutura da igreja hoje, ela é de igualitarismo, né, entre o padre e os fiéis, né? Enfim, a crise de hoje é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Mas eu acho até que, de certa forma, só por uma graça muito especial que Deus sempre dá, né, é que a gente se mantém, o que uma parte dos católicos se mantém
razoavelmente ligado à fé, né? Porque todos os incentivos hoje são para a perda da fé, né? Mas, assim, mesmo hoje, né? Se a gente tomar uma... Eu imagino assim, vou fazer um exercício aqui, né? Mesmo hoje, se a gente quiser tomar uma atitude parecida com a de São Bernardino para a crise de hoje, a gente deve focar nas críticas às doutrinas espúrias e às práticas imorais ou as práticas contrárias à doutrina católica, tentando ao máximo não fazer críticas pessoais. Não é? Porque as críticas pessoais são sempre... elas sempre dão mais... elas sempre são mais populares, né? Quando você ataca uma pessoa, um padre, por exemplo, ou enfim, isso dá mais visibilidade para as pessoas, né? Mas é menos efetivo, porque quando você discute a ideia por trás da prática do padre, ou as concepções que tal ou qual padre tem em termos da doutrina católica, você ataca as ideias e não o padre, isso é muito mais efetivo. Então, talvez hoje o que a gente precise é disso, né? É de mais profundidade nas nossas análises. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês. O livro Iota Uno, né? Aquele homem, Romano Amério, naquele livro, ele ataca, em termos doutrinais, todos os problemas advindos do Concílio Vaticano II. Todos. Às vezes fala um nome ou outro para localizar o problema, né? Ele cita muito coisas dos papas, né? Mas ele não ataca ninguém pessoalmente, né? Ele faz um apanhado geral da situação da igreja depois de que os documentos do Concílio Vaticano II foram publicados, né? Não é errado você discutir e às vezes atacar ideias erradas de pessoas. Você não pode atacar as pessoas, né? Porque hoje, com muito mais razão, né? Os padres são, muitos deles são famosos na internet. Então eles estão expondo as suas ideias em público. Então, um fiel, bem informado, tem todo o direito de atacar doutrinas que padres da internet mencionam publicamente, né? Mas não a figura do padre, né? Atacar as ideias. E é muito difícil, numa discussão, a gente ter esse discernimento, né? É muito difícil. Mas o que hoje eu vejo é que as pessoas estão cada vez mais vazias de ideias, vazias de doutrina, e querem, mesmo assim, atacar umas às outras, né? As pessoas não leem mais, não fazem análises mais profundas, não é? E querem só devagar aí pela internet para fazer sucesso. Isso é errado, né? Começa pelas pastorais, a usurpação de poder, sim. Depois tem outras coisas aí. A própria estrutura da igreja mudou muito, né? Atacar pessoas em posição de poder é um ataque frontal em posição de inferioridade. Tática suicida e fadada a fracasso. Isso aí é... Mas, de qualquer forma, assim, a situação hoje já é muito mais degradada, né, do que na situação do São Bernardino, porque hoje o nível das discussões abaixaram tanto, né? O nível intelectual das pessoas, né?
tanto de fiéis quanto das autoridades da igreja, que a gente só pode esperar esse tipo de discussão mesmo, né? Baixo nível, rasa, né? E sem nenhum tipo de solução ou de fechamento de ideias, né? As pessoas não sabem mais discutir ou argumentar, né? A verdade é essa, né? Não há mais nenhuma possibilidade de argumentação, né? Agora, a instrumentalização, né, política da religião, hoje que foi, assim, no Brasil é muito clara essa instrumentalização, né? Por causa, no Brasil, nas Américas, né? Aqui na América do Sul, América Latina, né? Por causa da tal teologia da libertação, né? Essa instrumentalização foi muito perniciosa para nós, né? Porque nos colocou dentro da política, né? Porque a igreja passou a ter a ideia de que nós, a igreja e os católicos, né? Passou a ideia de que a igreja deve usar instrumentos e organizações políticas e tomar essas organizações políticas para resolver o problema dela, né? Que é, no caso da teologia da libertação, o problema do pobre, né? O Felipe fala que, ainda que os internautas tenham conhecimento e base, o apelo a essas críticas pessoais é muito forte por causa dos likes. Exatamente. É difícil, né? Manter uma serenidade nesse mundo maluco, né? Mas, assim, hoje, essa ideia da teologia da libertação, de que nós temos que tomar o poder político, né? Hoje ela é pregada aos quatro ventos, inclusive por pretensos católicos tradicionais, né? Essa ideia vinda da teologia da libertação invadiu o tradicionalismo. Enfim, nós temos provas e mais provas disso nos últimos anos aqui no Brasil. O clero da Nicarágua está vendo no que dá a colocar socialistas no poder. São os primeiros a serem perseguidos pelos queridinhos da TL. Pois é, não, mas isso enfim, não tem dúvida, quer dizer, Nosso Senhor mandou os apóstolos ir de ensinar, não foi ir de tomar o Senado romano e tomar o poder de Roma e aí nós resolvemos todos os problemas. Ir de ensinar, não tem... Nosso Senhor, enfim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, enfim. O meu poder não é desse mundo, várias, enfim. Isso é ensinamento direto do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, mas, enfim, hoje até católicos tradicionais, grupos organizados de católicos tradicionais, né? Ditos tradicionais, propugnam esse negócio de lançar candidato e vamos tomar o Congresso e vamos eleger só católico. E tem agora outro dia eu recebi uma notícia que eu tive até preguiça de ler, mas tem agora no Congresso um núcleo de católicos tradicionais. É uma coisa incrível. E esse grupo está sendo liderado pelo ministro astronauta. Eu nem sabia que ele era católico, quanto mais tradicional. Mas parece que tem esse grupo. Então, assim, enfim... Essa mistura, ela é muito deletéria, né? Ela veio para mais forte na América Latina, né? Por causa da TL, né? Católico, professor, ele é maçom. Mas então ele é tradicional, mas tá certo. Uai, ele segue uma tradição antiga, inclusive. Ele é maçom, né? É verdade. Pois é, mas ele tava liderando esse negócio lá. Eu vou recuperar essa notícia, depois vou divulgar para vocês. É muito engraçado isso. Meu Deus do céu. É uma loucura. Talvez até o Mourão esteja nesse grupo também, né? General Mourão. Também é maçom, né?
É uma loucura, loucura, simplesmente doidura pura. Mas, assim, então, essa alerta, né, de São Bernardino de Sena não mistura essas coisas com política e não venha criticar o clero, né? Isso aí é muito, é muito importante para nós hoje, né? Assim, nós mantermos esse alerta de São Bernardino, né, adaptando para a nossa época, obviamente, mas esse alerta é muito sábio esse alerta, sem dúvida nenhuma. O professor, Sim, o que me ocorre sempre é assim, como é difícil manter a medida das coisas, né? é, Você alertar, se manter alerta em relação ao erro que se apresenta e que é tão fácil a gente assimilar, e se é que já não faz parte, né, da nossa mundivisão, erros sutis a respeito da nossa fé, e ao mesmo tempo também manifestar no tempo certo, na hora certa, né, com as pessoas certas. Eu estava na leitura, três coisas. No começo eu lembrei do que eu aprendi na escola sobre a rivalidade intensa entre Siena e Florença. uhum, Aquelas torres, né, que existem principalmente em Siena, isso era uma competição entre as duas cidades-estado, né? E, obviamente, a religião era pau para toda obra, né? Para bater uma cidade, bater na outra. uhum, E aí a gente vê, isso achei tão interessante ver de dentro, assim, né? Sob a perspectiva da biografia de São Bernardino de Sena, essa neutralização, dessa instrumentalização. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente vai levantando essa visão que a gente vai tendo de dentro, é como os pregadores incomodavam, né? É, eles eram rechaçados, né? Como aí foi descrito. Mas e aí o outro aspecto é esse, né? De crítica ao clero. E eu lembrei aqui, primeira coisa, de uma conversa que eu tive há um tempo com um protestante, e ele, com muita boa vontade comigo, pobre católico, é sabe? ignorante, né? Católico é É, ignorante. ele tentando entender algumas coisas e perguntando por que a gente não faz alguma coisa, né? Não faz alguma coisa sabendo o que está acontecendo. E eu lembro falando com ele assim, olha, é muito difícil para um protestante entender o que é a autoridade para um católico. Tentei explicar, né, fiz uma analogia com as ordens, por exemplo, uma ordem pode ser proibida de entrar numa determinada diocese, mesmo ela sendo reconhecida, né, ou ter sido reconhecida pelo Vaticano, né, ter É, por recebido causa do lá bispo, né? a aprovação papal, quer dizer, o bispo, porque ele estava falando assim da igreja de Tiatira, a igreja, não sei o que, eu falo, sim, aquelas igrejas eram todas católicas e, ao mesmo tempo, elas tinham uma autonomia. Não é assim, a igreja católica é o verdadeiro peso e contrapeso, né? Check and balance, quer saber de check and balance? Olha a igreja católica que puxa um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Ela é totalmente hierarquizada, não é? É uma monarquia, no entanto, cada príncipe de diocese tem um nível amplo de autonomia. É muito difícil para um protestante entender isso. E muito mais ainda para nós hoje, que fomos totalmente colocados, né, nesse ambiente anti-autoridade, porque a autoridade traumatiza nossas pobres pessoinhas, nós vamos ficar cheios de recalque,
e de desequilíbrio se alguém mandar na gente, né? Bom. Nós não somos assim, suscetíveis. Então, assim, é reconhecer que você não fala mal de um prelado por, é, por uma questão de princípio, de ordem e até de, digamos, moralmente falando, não é o pecado que você comete, mas aí, como eu falo assim, a medida das coisas. Aí vou levar a coisa para o outro lado. Eu estava vendo uns católicos conversando, com o diálogo em rede, fechado, e uma pessoa coloca assim, posta uma coisa de alguém falando como que foi a morte de Nossa Senhora. Aí um bocó que grava um réus rapidão, falando que existem apócrifos, que Nossa Senhora morreu de tal maneira. Aí aparece um outro para divertir essa pessoa e fala assim: não leve esses apócrifos a sério. Isso é como se fosse, né? Faz aquela advertência. Ele fala, melhor ler o que escreveu Maria Valtorta. Essa é boa. Esse é bom, não é? Essa é ótima. Professor, eu estou aqui assim, a minha mão até treme, eu treme. Escrever. Aí fala, peraí, o Renato aqui do lado fala, peraí que eu vou ali tomar uma água. Aí tomo água, acho que eu bato até um bolo, faço qualquer coisa, depois eu volto, falo, agora eu vou escrever alguma coisa aqui, sabe? Mas, então, Muito professor, engraçado. é muito engraçado. E aí, assim, por que que eu falei neste caso? Porque para responder essa pessoa, e já que é um grupo tão grosseiro, né? São católicos protestantes. A mente é muito grosseira, mas é muito grosseira. Vivem de misticismo num nível assim de uma pobreza, tipo assim, nossa senhora falou isso hoje, ontem falou outra coisa, uma coisa, esses movimentos que Medjugorje, tem. né? Medjugorje. Tudo. Todo de Medjugorje. Esse pessoal é todo de Valtor. Medjugorje. Mistura essa É, o gente toda. pessoal de Medjugorje gosta da Valtor. Não, é um sincretismo, é um grupo católico sincrético, não é assim? Cabe tudo lá, menos a tradição, Claro, claro, claro. menos a tradição, cabe tudo. O caso da Valtorta com o Medjugorje é assim, uma daquelas videntes que hoje mora em Nova York, casada, vive bem e tal, né? É milionárias, milionárias. Há uma indicação na igreja para você falar assim, se é santo ou se não é, isso aí o senhor já disse, eu Não. mesmo já escrito. Assim, como vivem os videntes? Essa é a primeira coisa. A primeira coisa para você analisar uma aparição é a análise dos videntes. Pois É o é. primeiro critério. Pois é, então, e essas mulheres da Medjugorje, elas receberam uma mensagem de Nossa Senhora falando que o livro da Valtorta é verdade. Isso, não é. Então, assim, a Valtorta recebeu o imprimato de Nossa Senhora recebida em Medjugorje. Pronto. Sobre o nível da loucura que É, nós estamos vivendo. é. Isso, sabe onde está escrito? Na Wikipédia. Eu nunca. Uma pobrezinha desavisada que colocou lá no lugar que Nossa Senhora tem um apócrifo. Aí o outro falou: não, não, isso aí não, você tem que ver lá a Valtorta. Ela vai na Wikipédia e vê que tem Medjugorje. Você está vendo que miscelânea? Bem, eu queria chegar nessa questão da crítica, porque para comentar isso, eu acabei usando uma fala do Santo Ofício na época do Ratzinger. E assim, eu sempre evito muito essa questão assim, pessoal, e principalmente usar a meu favor quando eu estou vendo heterodoxia,
os últimos papas, que em muito foram heterodoxos, né? Então você fica assim, usando pau para toda obra, para escrever alguma coisa, porque assim, a gente não vai mudar a ideia de ninguém, mas pelo menos essa ânsia de estabelecer um pouco da verdade e falar assim, olha, essa valtorta está no Index Librorum Prohibitorum, mesmo que o índex tenha sido revogado, moralmente elevado, porque as obras que estavam lá não foram tiradas de lá e reabilitadas, Não. não é? Então, essa valtorta está proibida, não é? E não siga isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica assim, usando a autoridade de, às vezes, pessoas que estão também resvalando nessa, que são responsáveis por essa bagunça toda, né, professor? Eles são. Mas o problema é que se você. O que eu acho que a gente tem que preservar, ou tentar preservar, a crítica ao erro. Por exemplo, o E. Michael Jones escreveu um livro de quase 500 páginas sobre Medjugorje, né? Criticando e falando, contando coisas assim do Arco da Velha, que ninguém sabe. Eu nunca vi ninguém mencionar isso, o que ele escreve no livro. E o livro tem uns 10 anos, 15 anos que ele publicou. Então, na verdade, as pessoas que entram nesses assuntos, eles entram sem saber nada. Esse é que é o problema. Sem saber nada. Não sabem o que tem ali. Eles não sabem o que está por trás daquilo ali. E embarcam nessa viagem e vão chegar rapidamente no inferno, né? Então, assim, é muita ignorância, muita coisa. Tem coisas apavorantes a respeito de Medjugorje. Apavorantes. Coisas assim que... Mas, enfim. O Márcio está falando, ou a Ana, que sim. Não, entre os tridentinos também tem coisas... Medjugorje e Garabandal estão juntinhos, tá? Aí pergunta quem que é essa Maria Valtorta. Não, a Maria Valtorta escreveu. Ela é florentina, nasceu em Florença. Ela está precisando de São Bernardino de Sena puxar a perna aí desse povo que fica. Ela é de Florença, essa Valtorta. Dante, né? Mas essa Valtorta, ela escreveu não sei quantas 1000 páginas sobre revelações que ela teve da época de Nosso Senhor, Nossa Senhora. Ela tem um evangelho dela, praticamente. Ela fez novas revelações sobre a vida de Jesus que ele contou para ela. Agora sim, são coisas impudicas que você tem náuseas, se ficar sabendo tem náuseas. E é uma coisa interessante. E são milhares de páginas. Tem 6 ou 7 volumes, sei lá. Enfim. Pode comprar aí, viu, Márcio? Se quiser. Romantismo, tudo misturado. Romantismo com falta de pudor, com coisa sem noção. É igual a Kowalska. É Kowalska? Aquela da Divina Misericórdia. Uma Faustina. Que, olha, muito obrigada por você. Eu estou muito feliz por você é assim, o cúmulo da falta de humildade. Não. A irmã Faustina. Irmã Faustina, isso mesmo. Tudo a mesma lenda. Isso mesmo. Mas aí. Os tridentinos calvinistas da SCC vão colecionar essa Valtorta. Não, gente, esses livros da Valtorta são famosíssimos. Vocês não fazem ideia. Eles são vendidos assim, a rodo. No Brasil mesmo, eu já conheço muita gente que eles tomam os livros da Valtorta com mais autoridade do que os próprios evangelhos. Porque eles descrevem detalhes lá que, enfim, são terríveis. Mas, enfim, tem gente para tudo, né?
Então os erros hoje são muito horríveis, né? Melhor coleção da Santa Afonso, claro, muito melhor, né? Tá doido. Mas não, os livros dela fazem muito sucesso. Assim, é uma coisa horrorosa. Muita gente do nosso meio, próximo da gente, vocês podem ter a absoluta certeza que leem Valtorta. Tá? Se vocês fizeram uma pesquisa ali nos frequentadores da missa ali de Tridentina, eu arriscaria 80% já leu, ou já teve contato com essa Florentina. Né? Sim. O senhor já falou isso, a igreja ensina isso. Vã curiosidade, não é, professor? Curioso, é pecado. Né? O senhor veja bem, vamos pegar, por exemplo, o senhor leu algumas biografias, muitas aqui. Assim, uma obra de Santa Teresa d'Ávila. Você pode cuidar dela, Santa Agostinho, 10 anos da sua vida lendo, que você talvez não dê conta dela toda, do ponto de vista da apreensão, da profundidade daquilo ali, para você obter graças ou de retidão na própria vida, ou até desse conhecimento que você fica buscando, conhecimento místico, não é? Uhum. As pessoas hoje em dia, elas parecem abelhão, parecem mosca de padaria, fica pulando de trem em trem em trem. Só pensa bem, qual a importância da nossa fé hoje, saber como foi a forma como Nossa Senhora foi carregada, né? Como foi assunta aos céus. É preciso que a gente aprenda e aceite que ela foi assunta. Só. Mas uma Valtorta ou uma bisbilhoteira, que essas vidências, elas são bisbilhoteiras, são as fofoqueiras, sabe? Não. Como é que o católico chegou nesse nível de infantilidade? É o que está na política. E eu vou dizer para o senhor, assim, o que tem de gente em rede social falando, digamos assim, ele tem uma solução para a vida das pessoas e uma mistura sincrética de catolicismo com solução psicológica para as coisas, e elas não percebem que, olha, não faça comércio com as coisas de nosso Senhor. Isso é a tal bolha católica. No Instagram, ué. Exato. Não coloque o selo da santidade do nosso Senhor no seu produto. Mas isso aí... Não tem missão para ser vendida junto, não. Mas, Cristina, tem gente milionário com isso. Mas milionário mesmo. Muitos milhões no banco. Pois é. Isso. São muitos milhões. Porque, assim, é nesse nível ali que nós conseguimos, assim, quando você tem essa percepção, você tem a clareza de que não faça isso também na política. Não coloque o selo, porque você não sustenta a verdade da nossa fé nesse meio demoníaco chamado a política. Não. Nós temos um regime demoniocrático que é como a gente fala, assim, há algo nas nossas mãos, vamos pensar assim, o que há nas nossas mãos para ser feito como contra-revolucionários? Vamos até usar a palavra. Como seremos contra-revolucionários? Sendo católicos, sabendo se comportar, sabendo ser, sabendo educar seus filhos, tendo uma prática de vida, fazendo penitência, jejum, lembrando, ontem é tão interessante, né? Assim, é preciso acompanhar a vida dos santos todos os dias e rezar para eles. Ontem nós ouvimos isso. Não é... pois é, professor, eu estou repetindo o que o senhor sempre fala, mas eu vou repetir. Mas que ótimo. Pois é, o senhor ficou duvidando dos seus alunos, não estão entendendo, também, professor. Mas vocês estão incluídos no pessoal que aprende. Que aprende. Não, é verdade, assim. A grande ação política do católico sempre foi, desde a carta de Ogneto, né, que eu sempre falo para vocês,
Existe uma solução para os problemas do mundo em termos sociais, políticos e econômicos. Essa solução se chama Igreja Católica. Toda ação política, a mais elevada ação política que a gente pode fazer no mundo é lutar pela conversão das pessoas à Igreja Católica. Existe outra, né? Aqui o Márcio está falando, infantilidade é a norma, as pessoas são criadas mimadas assim em casa desde a mais tenra idade. As pessoas agem como mimadas, modernas e degeneradas devido à educação liberal que recebem. Tornaram-se infantis, como Arrested Development. Isso aí. Quer dizer, nós hoje estamos preparados para essa avalanche de coisas que está acontecendo, né? Essa imitação do catolicismo, né? Essa mímica do catolicismo, o grande imitador, né? Está agindo no mundo, né? E nós estamos imitando, né? Nós estamos imitando e como agora o que dá clique, o que dá fama é ser católico tradicional, nós então estamos imitando ser, né? Estamos querendo ser católico tradicional. Se não conseguimos ser, nós vamos imitar, né? Isso aí a internet tá cheia. Essa bolha católica no Instagram, né? Tá nos dando exemplos e mais exemplos disso. Nossa Senhora da Aparecida. Aí a gente ouve aquela rápida homilia do padre Jorge no dia de finados, aqui na capelinha, que ele nos lembra do purgatório, do inferno, e aí a gente pensa assim, gente, nada disso aí. Que esse pessoal, por que a gente está perdendo tempo com bobagem? Porque o risco que a gente corre é imenso. É grande demais. E a gente perdendo tempo com as pessoas, a bolha católica, perdendo tempo com isso, né? Correndo um risco. É como se a gente fosse converter alguém da bolha católica, enfim. Impossível. A gente pode converter quem está do nosso lado. É o máximo que a gente pode fazer. Nós somos muito limitados. Nós somos muito... É terrível. Terrível. Professor. Sim. Sou eu e vós. Ontem eu estava lendo um trechinho do livrinho do Santo Afonso. Achei ele muito interessante. Que ele falava assim... Pensa que só existem duas pessoas no mundo, você e Deus. Aí é terrível. Você tem que cuidar de si e a sua relação com Deus, é claro. Também eu já havia lido também um outro livro que eu estou usando aqui para meditar. O autor ele fala, né, que nós não podemos agir como se Deus não existisse. Né, no plano prático, no plano, ele até fala assim, especulativo, também não sermos seguidores da ciência que faz o possível e o impossível para negar que Deus exista. E é claro, também estou complementando isso que eu disse, não ser um ateu prático também no ponto de vista de achar que o próximo não tem nada a ver com você. Ou seja, claro, na questão de a gente ficar tentando influenciar os outros aí, virar gente melhor, né? Embora possa até ter um efeito desse, mas não esquecer das necessidades, né, corporais e espirituais do próximo para poder fazer uma obra de misericórdia, claro. Ficar atento também à caridade com o próximo, né? Uhum. Mas o que o pessoal da bolha faz é justamente assim, lucrar em cima da necessidade do próximo, né? Como um vendilhão do tempo, não faz nada. E eles mesmos imitando serem católicos. Porque nem católicos são. Né? Esse que é pior. Mas enfim, Deus sabe o que ele vai fazer com essas almas, né? Tomara que elas se convertam e antes de morrerem, enfim. Mas é terrível, isso aí enfim,
É o que a Ana Paula falou, né? A gente tem que se preocupar, nossa alma está correndo tão sério perigo, e a gente tem que se preocupar com isso primeiro, né? Porque depois a gente pode ajudar as outras pessoas, né? Enfim. Bem, Deus lhes pague a presença, a paciência, comentários, observações. Muito bom essas manhãs. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.